Bom dia, meus irmãos, graças e paz. É motivo de alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos, partilhando um pouco dessa experiência, partilhando um pouco desse ensinamento sobre as doutrinas, sobre essa importância das doutrinas para a nossa vida. Então, já vimos bastante coisa a respeito deste livro aqui, questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. Tem como subtítulo a favor, ou em defesa da triagem teológica. A gente já viu isso aí com o pastor Elton nas aulas passadas, a importância de fazer essa triagem, a importância de classificar a doutrina. Como a gente vai ver, todas são importantes, mas algumas mais importantes que outras, algumas com funções diferentes das outras. A gente vai ver um pouco disso, Então, por isso eu trouxe aqui, para que a gente possa recordar um pouco, a questão das doutrinas primárias, as doutrinas que são essenciais ao Evangelho. Essencial é tudo aquilo que não pode deixar de acontecer, de ser, sem que desfigure aquilo no que ele está contido. Tipo, o essencial aqui, para que isso aqui seja isso aqui é o que? Um púlpito não é, Vamos chamar de púlpito. É o que? É a madeira? Não é a madeira, porque ele poderia ser de plástico, acrílico, tem várias outras coisas. É a forma. A forma que ele aqui é essencial para que seja um púlpito. Então vamos lá. Sem essas doutrinas aqui, o Evangelho não teria forma, seria desconfigurado, perderia seu valor. São doutrinas sem as quais o Evangelho deixaria de ser Evangelho, por isso são essenciais. Essencial é aquilo que faz parte da consistência ali. Sem aquilo, aquela coisa não é o que deveria ser. Deu para entender, gente? Por isso que é essencial, não se pode tirar sem que danifique, sem que a coisa deixe de ser o que é. Então ela vai marcar, essas doutrinas primárias aqui, vão marcar a linha divisória entre o Evangelho, ou seja, aquilo que é o Evangelho e aquilo que é outras coisas, tipo ideologia, religião ou outra religião, ou uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo divergente, diferente. Deu para entender? O Evangelho, essas doutrinas, elas são essenciais ao Evangelho, elas fazem o Evangelho ser o que é o Evangelho. Sem elas, as boas novas perdem o sentido, deixam de ser boas novas. Então aqui, ela vai delimitar. Passou daqui, não é mais cristianismo, não é mais Evangelho, não é mais boas novas. Então até aqui a gente pode entender que é Evangelho. Passou daqui, não, isso aqui não é mais Evangelho, isso é outra coisa, isso pode ser qualquer outra coisa, budismo, islamismo, mas não é Evangelho. Deu para entender? Ok? Por isso que elas são importantes, elas vão delimitar, elas vão caracterizar aquilo que é Evangelho, aquilo que são as boas novas, aquilo que é o cristianismo. Passou daqui, ela vai margear, passou daqui é budismo, é espiritismo, é qualquer outra coisa aqui, menos Evangelho. Beleza, gente? Aqui eu fiz uma imagenzinha, não sei se vai ficar muito boa, tem algumas coisas aqui, mas seria a linha divisória aqui, as doutrinas primárias seriam as linhas divisórias que vai limitar, ou melhor, seria a linha divisória que vai limitar. Como a gente pode ver também aqui, a IA não trabalhou muito bem, porque aqui faltou o L, Então foi uma imagem que eu tentei fazer com IA, mas a IA não trabalhou muito bem a meu favor. Ela estava preguiçosa, não sei o que é que houve, mas no PDF que eu mandei para vocês está mais fácil ver. Mas enfim, a ideia aqui é que essas doutrinas primárias, elas vão caracterizar, elas vão distinguir o Evangelho de qualquer outra coisa. Ok? As doutrinas primárias são essenciais ao Evangelho, elas marcam aqui, mas elas também representam o conteúdo essencial e indispensável da mensagem evangélica em sua forma verdadeira. Então, tipo, a justificação pela fé. Se eu não acredito que a justificação é pela fé, então isso aí é qualquer outra coisa menos Evangelho, Então é indispensável, Ela vai caracterizar, ela vai fazer com que o Evangelho seja aquilo que ele é. E aí eu trouxe alguns exemplos de doutrinas primárias que são essenciais a esse Evangelho e a missão da igreja também, Então a Trindade, a justificação pela fé, o nascimento virginal de Cristo, a própria divindade de Cristo, que também está associada a esse nascimento, a ressurreição corporal de Cristo. Então tudo isso são as doutrinas essenciais, sem as quais o Evangelho ficaria deformado, descaracterizado, deixaria de ser o Evangelho.
Ok? Deu para perceber a importância, né? Então a importância lá, ela é primária porque está lá no topo. A gente vai ver que todas as doutrinas são importantes, mas aí existem as mais importantes que as outras. E essas aqui são as que estão no topo dessa cadeia de importância. Ok, gente? A aceitação ou rejeição de uma dessas doutrinas aqui, né, primárias, é muitas vezes parte da aceitação ou rejeição da própria Escritura, né? Queira a pessoa admitir isso ou não. Então, quando ela aceita ou nega, ela vai estar direto ou indiretamente negando ou aceitando a própria Escritura, a própria Palavra de Deus. Então, uma consequência. E aí o autor vai dizer que como é que a gente deve lidar com essas doutrinas? Como é que deve estar nosso espírito em relação a isso? Como é que deve estar o nosso sentimento em relação a isso? Ele vai dizer que deve estar cheio de coragem e convicção. Essa é a mentalidade que devemos ter quando se trata das doutrinas primárias. Por causa dessas doutrinas primárias, em defesa dessas doutrinas primárias, a gente viu que muita gente, no decorrer da história cristã, deram até mesmo uma vida em defesa a essa doutrina, né? Então, muita gente lutou por essas doutrinas. Então, essa aí exige coragem e convicção. Não se pode abrir mão delas. Então, com certeza, essas doutrinas primárias são aquelas que se vale a pena lutar por elas. Ok? Essa é a conclusão que o autor chega. Até aí tudo bem, gente? Isso aqui tudo a gente já viu com o pastor Elton. Nada aqui do que eu falei é novidade para vocês, ok? Não é? Então, vamos para a de hoje. Me enganei, ainda não tem mais informações sobre as primárias. São necessárias. Para que servem ainda as doutrinas primárias, né? Então, elas são necessárias para defender o Evangelho. Então, elas vão ter funções, mesmo sendo primárias, elas têm funções diferentes. Algumas vão servir para defender o Evangelho, como é o caso do nascimento virginal de Jesus, e outras vão servir para proclamar o Evangelho, como é o caso da justificação pela fé. Então, quando a gente está proclamando o Evangelho, quando a gente está evangelizando, a gente evangeliza e de repente a pessoa se sente convencida do seu pecado e vai dizer: e agora, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer? Você vai dizer: não, você não tem que fazer nada, Cristo já fez, você vai crer. Então, é importante para a proclamação do Evangelho. Você não vai dizer para ela: olha, tem 7 passos, você vai fazer isso, você vai ser uma pessoa boa, você vai ser... Não, por isso que é tão fundamental e tão importante para a proclamação do Evangelho, a justificação pela fé. Se a pessoa achar que vai ser salva por qualquer outro meio que não seja pela fé, que não seja justificado pela fé, isso não é Evangelho, deixa de ser Evangelho, é qualquer outra coisa, tá? Sem elas, o Evangelho torna-se vulnerável ou incompleto. Ok, então terminamos essa parte, agora eu torno a fazer a pergunta. Doutrinas primárias, agora sim, está claro? Dúvida nenhuma, né? Ok. Gente, eu estou indo rápido. Eric, eu sempre gosto de perguntar a Eric, porque Eric me diz aí, me dá informação. Estou indo rápido, Eric. Ok. Gente, eu também estou muito grato a Deus por estar tendo condições de dar essa aula, estar aqui com vocês hoje, né? Dando essa aula aqui com vocês. Quarta eu voltei do trabalho com a garganta muito ruim, consequência, né, da virose que eu tive. Eu não vim domingo passado por causa disso. E quando foi na quinta, não aguentei, tive que ir ao médico e estava até de atestado. Quando eu falei com o pastor Elton na quinta, eu estava na UPA. Quando eu falei com o senhor. Mas graças a Deus estou aqui hoje. A voz não está 100%, mas já está aí 90%. Eric estava me aconselhando ali durante o louvor a economizar a voz. Eu falei... Então, graças a Deus, estamos aqui. Vamos lá. O que são as doutrinas secundárias? Como a gente viu, as doutrinas elas têm grau de importância, né? Umas mais importantes do que outras, mas todas são importantes. Então, elas fazem parte do corpo intermediário de doutrinas cristãs. Por que intermediário? Porque ela não está lá no topo, também não está lá no final, ela está ali no meio. Não estou no meio, né? Porque ainda temos ali as terciárias e as quaternárias.
Então ela está ali intermediando, ela não é das mais importantes, mas também não é das menos importantes, está ali no meio. Interessante que nessa classificação de importância das doutrinas, a gente vai ver que inclusive entre as doutrinas secundárias, algumas são mais importantes do que outras, ou seja, tem doutrinas secundárias que se aproximam muito de uma doutrina primária, então está mais acima, outras estão mais abaixo. Deu para entender? No grau de importância, na classificação de importância, elas não estão no topo, não são essenciais para o Evangelho. Sem elas, o Evangelho não se desqualifica, não deixa de ser Evangelho, não perde sua forma. No entanto, vocês vão ver que ela tem importância em algum sentido, porque quando se fala em importância, algo é importante para alguma coisa, né? A gente vai ver por quê, para aquela é importante. Mas deu para entender essa parte, né? Inclusive entre as doutrinas secundárias que não são primárias, não estão nesse grau de importância, entre elas tem um grau de importância. Uma pode estar mais acima ou mais abaixo. Deu para entender? Ok. Então, elas são doutrinas intermediárias, elas não estão lá no topo, mas também não estão abaixo desse grau de importância. Elas são importantes ao entendimento e articulação, ou seja, a conexão do Evangelho. Então, como o Evangelho se conecta ali, como as doutrinas do Evangelho vão se conectar entre si. Então, elas ajudam nisso. Então, a gente já vê que elas são muito importantes. Pois se elas são importantes para entender o Evangelho, a gente já vê que tem muita importância, não pode ser desconsiderado. Concordam? Sua negação geralmente corresponde à negação, ou melhor, desculpa, não corresponde. Sua negação geralmente não corresponde, faltou aqui o N, o não está a negação. Sua negação geralmente não corresponde à negação do Evangelho. Me desculpem aqui pelo erro, mas é isso, não corresponde à negação do Evangelho. Ou seja, é possível ainda negar e mesmo assim ser considerado ainda cristão. O que são as doutrinas secundárias? Ainda continuando, as doutrinas secundárias não são essenciais ao Evangelho. No entanto, mesmo elas não sendo essenciais, elas são urgentes, elas são importantes para a igreja. Importantes por quê? Porque elas são importantes até mesmo, elas são tão importantes a ponto de ser suficiente para justificar divisões na igreja, né, em níveis denominacional. Então a gente vai ver que a discordância, a divergência entre essas doutrinas secundárias vão causar divisões denominacionais. É o que a gente vê hoje, a gente vê várias denominações, presbiteriana, batista e muitas outras que a gente vê, Assembleia de Deus. Tudo isso aqui é causado justamente por divergência na interpretação dessas doutrinas secundárias. Mais uma vez a gente vê a importância, né? Ela é importante a ponto de formar denominações, separar cristãos em denominações diferentes, por terem interpretações diferentes. Ok? Também na forma, né, de se estruturar, de se organizar a igreja. Então aqui ela também pode justificar divisão, separação na forma de se estruturar a igreja, né? Organizar a igreja. Então, presbiterianismo, congregacionalismo, essas coisas aqui também, ó. E no ministério, na forma de servir. Então, também na forma de servir. Então, um dos temas que ele trata aqui é se o serviço feminino, na questão da diaconia, é bíblico ou não. Então, também causa separação. Algumas igrejas acreditam que sim, outras que não. E aí vai tendo essas divisões. Alguma pergunta, gente? Então, como vocês podem ver, embora elas não estejam no maior grau de importância, elas são muito importantes. Não é isso? E aqui eu trago uma citação de Calvino, né? Calvino vai dizer o seguinte, aqui tem todo um contexto por trás, que iria ficar muito longo eu trazer, mas ele vai terminar dizendo o seguinte: entre as igrejas existem outros artigos de doutrinas, existem outras doutrinas debatidos que, entretanto, não rompem a unidade da fé. Estava se referindo às doutrinas secundárias. Elas, mesmo debatidas, mesmo divergindo, elas não vão romper a unidade da fé. Ou seja, a pessoa continua sendo cristã,
continua sendo considerada irmã em Cristo. Essa unidade aí, ela não se rompe, não passou aquele limite que eu falei para vocês do que é cristianismo. Então, não rompe essa unidade da fé, certo? Então, a pessoa continua fazendo parte da igreja universal, né, de Cristo. Ela pode não fazer parte da igreja presbiteriana ou batista, mas ela continua fazendo parte da igreja invisível de Cristo. Ok? Ela não deixou de ser irmã. Diferenças no âmbito das doutrinas secundárias muitas vezes são interpretações divergentes entre os defensores da autoridade da Escritura. Então, o que é que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que as pessoas que vão divergir em certas doutrinas, elas não estão negando a autoridade da Escritura, elas continuam acreditando na autoridade da Escritura. E qual é o problema? O problema é um problema de interpretação diferente. Então, realmente, a Bíblia fala sobre a importância do batismo. Mas como se dá esse batismo? Eu tenho que emergir completamente ou basta jogar uma água na cabeça? Como é que vai ser? Ou a ceia, como é que se vai dar a ceia? Ou como se dá a ceia, melhor dizendo. Então, a divergência não é quanto àquilo que a Bíblia fala, mas é como se pratica. Então, vai interferir na prática cristã. Ok, gente? Então não está negando a autoridade das Escrituras. A autoridade permanece, mas é a questão de como proceder de acordo com aquela doutrina, como interpretar aquela doutrina. Sim, pastor, pode ir. Ok, muito obrigado, pastor Elton. Muito boa a colocação dele, porque, como ele falou, deixa muito claro, a Bíblia deixa muito claro a respeito daquela doutrina e não dá margem à interpretação diferente. Então, negar aquilo ali, você vai ter clareza quanto àquilo, não tem como interpretar diferente. Então, é um ataque direto, como ele expôs ali, é você realmente se rebelar contra essa autoridade. Aqui é diferente, né? Aqui você não está negando a autoridade bíblica, mas você está colocando aquilo que é dito em prática de uma forma diferente. Alguém quer falar? Sim, pode falar. Sim, o batismo infantil é uma doutrina secundária. A gente vai estudar, vai ter o estudo de caso, próxima aula. Pelo menos assim, eu planejei a aula em 2 aulas, né, 2 momentos. Onde o autor ele primeiro faz toda essa concepção aqui da importância tudo, e depois traz um exemplo prático de como ocorrem essas divergências nas doutrinas secundárias. E como exemplo ele traz o batismo, traz a ceia, traz inclusive essa questão do ministério feminino também. Então ele traz esses exemplos aí para mostrar como é que ao longo da história a igreja diverge acerca dessas doutrinas. E o pedobatismo sim é uma dessas doutrinas secundárias que inclusive divide igrejas, né? Então, mesmo defendendo a autoridade da igreja, mesmo
não negando a autoridade da igreja, as doutrinas secundárias elas podem causar divergências, né? Como o pastor Elton bem lembrou aí. Embora essas divergências não rompam a unidade da fé, né? Então você continua sendo um cristão, e não negue a autoridade das escrituras, elas vão influenciar na prática da igreja. Então, Paulo fazia muito isso, né? A gente vai ver nas cartas paulinas, Paulo falando sobre teologia. Então ele vai falar sobre questões de salvação, vai falar tudo, essa parte teológica, esse contexto teológico, justificação pela fé, fala sobre tudo isso. E depois ele vai trazer aquela parte que os teólogos chamam de teologia prática. Ele vai dizer: uma vez que vocês creram nisso, vocês devem viver de tal forma, devem fazer isso. Então as doutrinas secundárias elas vão servir muito para isso, para a prática da igreja, para a minha forma de viver. Uma vez que eu sou salvo, então eu tenho que viver de tal forma, ou também a organização da igreja, tudo isso aqui, ó. Então é uma parte mais prática, né? Uma das importâncias dessa doutrina secundária, essa parte prática aqui da vida da igreja, ok? Então, se a doutrina primária tem a sua importância na defesa e na ministração, na propagação do Evangelho, uma das importâncias da doutrina secundária é essa parte prática aqui na vida da igreja, na vida dos membros da igreja. Então ela não vai, né, romper essa unidade, ela pode até não vai também negar a autoridade das escrituras, mas ela vai interferir, ela vai implicar na comunhão da igreja, no desenvolvimento, no crescimento espiritual de cada indivíduo, de cada cristão, e também no bom testemunho. Então aqui a teologia prática, né? Uma vez que eu sou salvo, como é que eu devo viver? O que é que eu devo crer? Então entram aí as doutrinas secundárias. Também na prática da igreja, né? Forma correta de adoração, como eu devo obedecer a palavra, como eu devo entender, como é que eu devo servir. Então vai entrar tudo isso. Ok? Perguntas sobre isso? Sobre essa parte? Então está muito ligado, não só à prática, mas está muito ligado à prática. A gente vai ver que também serve para outros propósitos. Mas está muito ligado a essa prática, essa vivência da igreja, o dia a dia da igreja, como se deve se comportar, como se deve organizar a igreja, como se deve organizar o serviço na igreja, quem deve servir, como servir. Então tudo isso aí vai entrar nessa parte dessas doutrinas secundárias. A forma de adoração, ou melhor, a forma de serviço, né? Como é que a igreja, como é que vai ser feito o serviço na igreja, pode mudar de uma igreja para outra, mas não vai interferir nessa unidade da fé. Eu trouxe aqui alguns exemplos dessas doutrinas secundárias, e uma delas é a que a gente já falou aqui, o batismo, a ceia do Senhor, o ministério feminino. Esses são os exemplos que o próprio autor nos traz. E aí ele vai falar como é que deve estar a nossa mentalidade. Se a respeito das doutrinas primárias, a nossa mentalidade deve ser de que vocês lembram? Convicção e coragem, né? Então a gente tem que ter convicção e coragem a respeito das doutrinas primárias. As doutrinas secundárias, o nosso sentimento, o nosso estado de espírito deve ser de sabedoria e equilíbrio. Então devemos ser sábios e equilibrados na tomada de decisão a respeito dessas doutrinas secundárias. Sim. Tudo bem. É uma das questões que ele entra aqui. Igreja, né? Seria uma marca da doutrina secundária, aquela que é capaz de viver uma igreja? Sim. É uma delas, porque vai interferir na vida cotidiana, na vida prática da igreja. Ela é uma das características, uma das importâncias dela é justamente essa, né? Determinar como é que vai ser a vivência na igreja, não só a vivência da igreja como os membros da igreja, mas o membro individualmente também, né? Como é que eu vivo, como é que eu dou testemunho da minha vida também, tem a ver com tudo isso. Gente, eu estou tomando bastante água para estar hidratando a garganta por causa da gripe que eu tive. Sim, pode perguntar. No caso de batismo, no geral, assim, ele não seria uma doutrina primária, não é uma ordenança do Senhor?
Sim, é uma ordenança do Senhor, mas porque ela não é primária, porque ela não é essencial para a propagação do Evangelho. Mas uma vez que o Evangelho foi propagado, uma vez que eu vou crer no Evangelho, né? Então aí sim é que eu vou ser batizado. Então já não está mais relacionada à propagação do Evangelho, mas já é consequência, né? Muito menos a salvação. O católico, ele coloca o batismo praticamente no primário. Mas é a questão da ser, tipo assim, vamos supor um crente no Senhor que não ser, tá? Porque no início não falou sobre a questão de se você não, vamos supor que alguém não crê em alguma, assim, não sei se a palavra certa não crê, mas assim, nega a questão dessa doutrina secundária. E se esse não seja, ele não deixa de ser crente. Mas a questão mais não, né? Deu para entender minha pergunta? Inclusive, até eu falei terça-feira aqui que um dos motivos que a gente identifica uma igreja verdadeira é a aplicação dos sacramentos, correto sacramento, né? Então, uma igreja que não aplica os sacramentos, ela não é uma igreja cristã. Já até citei a igreja exerce a salvação. E lá não tem ceia, não tem batismo. Não é uma igreja cristã. Então, é bem entendido realmente. Não, olha só, eu acho que você não está entendido. Acho que a argumentação está sendo clara. O que ela está perguntando é outra coisa que você questionou. Um crente que não quer No que caso do presbítero, ela está falando sobre o batismo em si. E você está falando sobre a forma do batismo. Sim. Entendeu? Uhum. Então, a forma do batismo é discutível. Sim. Você pode pegar o batismo infantil, outro pode haver. Sim. Mas o batismo em si não é nada. Sim. A realmente a negação de uma doutrina do batismo em ceia é parte da negação do que é ser cristão. Sim. Porque a santificação como parte do corpo de Cristo se trata por meio do batismo. Você inserir o corpo de Cristo visivelmente no meu corpo, você nega a presença da Então, a doutrina é essencial. Então, assim, o batismo é essencial. Agora, o que ele está tratando aqui, a forma do batismo ainda não é essencial. Não é você o batismo. É confessão, é castração, é beber, é só adulto, o bebê é adulto. Aí é discutível. A ceia, como deve ser ceia? A gente deve ter um memorial, um meio de nos alimentar espiritualmente. A forma como você vive o significado da ceia Mas ela tem não que é ser essencial, aplicada. mas a ceia Tem que ser. tem que ser. O batismo tem que ser. Essas coisas são essenciais, mas a forma que você entende a administração dessas coisas, aí é secundária que ele está tratando. É como você administra, como você pratica isso. Aí essas coisas são divergentes, são consideradas secundárias. Ninguém deveria dizer para uma pessoa não é cristã porque administra o batismo só para crianças, ou crianças e adultos, ou só para adultos. Ele não tem a nossa não tem batismo, o cara é batizado com uma mulher. Pois é justamente onde. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma pastora batizando a mãe dela. Né? E aí eu fui imersão ainda mais. Então, assim, é complexo. acho que assim, de modo geral, a grosso modo, a ideia é que você não pode negar o batismo. Ninguém poderia. Porque veja, tanto presbiterianos como batistas, a maioria das denominações vê o batismo como um meio de inserção na igreja de Cristo. Só que a gente acredita que as crianças fazem parte da igreja de Cristo. Os batistas também são os adultos. As pessoas não têm consciência, faz parte da membresia da igreja. Mas assim, essas coisas que você está colocando passam de discussão que você colocou. Mas de modo geral, a negação do batismo é uma doutrina primária. Você não pode dizer, não tem batismo na Bíblia, é uma coisa. Não tem ceia na Bíblia, é uma coisa. Mas você dizer, a igreja administra os elementos, todos comem juntos. Um come primeiro, o outro come junto, come depois. Enfim, a forma de administrar pode ser diferente. Tem vários critérios que o pastor Elton apresentou, né? Eu acho que o autor vai apresentar 7 critérios que caracterizam uma doutrina primária. Então, às vezes, um dos critérios, uma doutrina está mais atrelada a um desses critérios, às vezes menos a um e mais a outro, enfim. E nem sempre se agrega a todos os critérios. Então, de fato, não dá para negar
Mas se a gente pegar os critérios que está lá, e é o que o autor, pelo menos pela leitura que eu fiz, ele vai defender, é que a questão do batismo, como a forma de lidar com ele, a forma da prática dele, poder ter pelo menos essas duas formas aí de se entender, né? Então, ela pode ser considerada uma doutrina secundária nesse sentido, porque a forma de aplicá-lo, a forma de executar o batismo, ele pode divergir sem necessariamente quebrar a unidade da doutrina, mas não pode ser negado que a Bíblia afirma que tem que ser batizado. A mesma coisa é a questão, e respondendo como a senhora tinha perguntado, a pessoa pode ficar sem cear. A Bíblia não afirma isso, a Bíblia vai afirmar que deve cear. A questão é a forma, né? Então a questão da doutrina ser caracterizada como secundária ou não é a forma que pode ser aplicada. Não sei se eu consegui ser claro nesse sentido aí. Então, nesse caso. Isso. Uhum. Então, ele vai caracterizar dessa forma. Então, por que seria, nesse sentido aí, seria uma doutrina secundária? Porque tem essa forma de se interpretar, então pode ser interpretado de uma forma ou do outra, e ele não entra no mérito de qual está certo, e a gente também não vai entrar aqui agora, mas porque pode se causar essa divergência e mesmo assim não acarretar em a pessoa ser acusada de herege ou não ser mais considerado irmão, ou muito menos não ser salvo, né? Até mesmo as doutrinas primárias não acarretam nisso, né? Pode-se levantar a dúvida a respeito da salvação, mas como o pastor Elton trouxe aqui, a gente não tem a chave do céu. Quem tem é Deus, né? Cristo. Então a gente pode ter sérias dúvidas a respeito da salvação daquela pessoa, a ponto até mesmo de não aceitá-la como membro da igreja, por ela negar aquela doutrina. Mas quanto à salvação, aí já é completamente diferente. Ok? Pode-se levantar sérias dúvidas. Eita, que imprensado o senhor me colocou. E aí, gente, vamos passar para o próximo tópico. É porque, gente, a gente viu essa evolução até mesmo com a ceia, não foi? A gente viu essa evolução até com a ceia também. E aí?
Trazendo um pouco do que o autor fala a respeito do batismo e a respeito dessa classificação, ele vai dizer que, de fato, classificar as doutrinas secundárias é muito, mas muito difícil. Ele traz ele bota lá no texto, ele diz, essa é a parte mais difícil do livro. É difícil. E ele vai dizer, inclusive, que, lembra que eu falei que entre as próprias doutrinas intermediárias existem graus entre elas, que uma pode ser mais importante que a outra, e ele chega a afirmar que umas são tão próximas das doutrinas primárias que quase se parece ali. E pode ser o caso nessa nossa discussão aqui do batismo, da ceia, como a gente tratou. Então, grau de importância elevadíssimo, tão elevado que teve gente que morreu no passado por causa disso, né? Foi afogado aqui, como o pastor Elton colocou. Essa divergência foi levada a um grau tão extremo que irmãos se mataram por discordância a respeito do batismo. E que houve separação, inclusive, a respeito do entendimento da ceia do Senhor. Lutero, Zwinglio se separaram ali, então as denominações se separaram, né, ali por causa disso também. Então vocês entendem como é importante o entendimento dessa doutrina, então, dessas doutrinas, né? Então elas estão ali em graus elevadíssimos e que é muito, mas muito importante para a vida prática da igreja. E a respeito dessa questão inclusive que vai ser tratado ali ou não, do ministério feminino, essas coisas todas aí, isso aí dá uma aula inteira, dá até um período inteiro no seminário, imagino eu. Então são questões muito discutidas e que tem muita margem para discutir, não dá para trabalhar só numa aula, inclusive uma aula que tem como propósito a questão só de explicar a importância, né? Então são coisas muito, mas muito discutíveis, muito importantes mesmo, para um entendimento sadio, para a saúde da igreja, para a forma que a igreja se mantém organizada. Então tem um grau de importância muito grande. É muito bom a gente estar podendo falar sobre isso, para compreender, inclusive, porque as igrejas divergem, se separam e tudo mais. Não pode fazer todas, porque o senhor está me ajudando muito. O pastor falou aí, extremamente importante, me fez lembrar também de algumas palavras do autor. Primeiro, ele vai dizer que, inclusive na classificação que ele faz, ele pode estar falhando, de tão complexo que é. E ele vai dizer também que essa importância das doutrinas, elas também podem mudar de acordo com a necessidade do tempo. Então, tem doutrinas que são mais importantes, mais urgentes, então está ali mais no topo, de acordo com o modismo do mundo. Então, agora a gente não discute tanto sobre batismo, mas teve uma época que foi tão importante, foi tão discutido, e essa divergência ficou tão forte que teve irmãos que pecaram afogando outros. Então, para vocês terem ideia, né? Então, não é fácil realmente. Extremamente importante. Então, são doutrinas que é difícil lidar com ela, e por isso, muito obrigado pela sua ajuda mais uma vez, pastor. Pode interferir o momento que o senhor quiser, está me ajudando bastante. Por isso que é necessário, como o pastor bem colocou, sabedoria e equilíbrio para saber lidar com isso, ok? E não causar a separação desnecessária, né? O sectarismo. Então é necessário também ter essa consciência aí, a sabedoria é importante, esse equilíbrio,
para não causar separação desnecessária. Vai acontecer situações que essa separação ela é necessária. A gente vai ver aqui, mas a separação desnecessária ela deve ser evitada. Ok, gente? Então, por que essas doutrinas são importantes? Primeiro ponto, para a gente evitar o chamado minimalismo teológico. Qual é a ideia? Se as doutrinas essenciais ou primárias elas estão no topo, elas são consideradas a mais importante, e se as secundárias podem causar separação, intriga, briga, confusão, então por que a gente não abandonar as secundárias e trabalhar só as primárias? Por que não só pregar o evangelho e ofertar aos pobres e ser feliz, todo mundo junto? Por que não? Então, entendeu? A ideia praticamente é essa aqui, ó. Vamos parar de nos dividir por causa das doutrinas, isso só machuca as pessoas, apenas amemos Jesus e alimentemos os pobres, ou até mesmo, não é um tema do evangelho, trata-se apenas, aqui o apenas, vejam, não está dando a importância necessária, de uma questão secundária. Bom, eu acho que diante de tudo o que a gente já viu, inclusive do que a gente discutiu aqui, e as perguntas que surgiram, deu para ver que, embora não esteja num topo de importância, as doutrinas secundárias são muito importantes. Importantes para a vida da igreja, importantes para a minha vida, importantes para a vida de vocês, para como eu vou viver, como eu vou testemunhar. Então, é algo muito importante, não dá para abrir mão. Principalmente se a gente levar em consideração isso aqui, ó. Se a Bíblia é inspirada por Deus, devemos valorizar todo o seu conteúdo. Então, não foram apenas as doutrinas ali que foram instituídas a partir de textos, versículos inspirados por Deus, mas também as secundárias estão baseadas ali em versículos inspirados por Deus. Vocês entendem? Então, tudo que Deus revela na Escritura é essencial para algo, ou não estaria ali. Se as doutrinas primárias são essenciais para a defesa e proclamação do Evangelho, as secundárias também são essenciais, são importantes. Para quê? Para a saúde e organização da igreja. Senão, não estariam ali. Então, são tão importantes quanto. A gente não pode abrir mão. E involuntariamente, ou até mesmo sem perceber, a gente acaba fazendo isso. A gente costuma valorizar as doutrinas primárias e esquece das secundárias. Então, a gente acaba valorizando demais essa questão do evangelismo e esquece de estudar a respeito também de como eu devo viver, como eu devo me comportar, e que é extremamente importante. Por quê? Porque a não ser que aquela pessoa que se converte hoje vá morrer hoje mesmo como um ladrão na cruz ali, o ladrão que estava na cruz, ela precisa agora ter um modo de vida de viver, ou um modo de vida diferente para viver. Então, uma vez que a pessoa é salva, ela tem que viver como um salvo. E o que é que vai dizer esse modo de vida? O que é que vai determinar como esse novo modo de vida? As doutrinas secundárias. Então, como eu devo me comportar, como é que eu devo estar na igreja, como é que a igreja deve ser organizada. Então, todo mundo tem que saber dessas doutrinas secundárias, porque elas são importantes para isso. Então, a não ser que você vá morrer hoje, então você tem que saber também a respeito das doutrinas secundárias. Concordam comigo? Então, se você não espera morrer hoje, então vamos estudar aí um pouquinho mais, também se importar com essa, porque uma vez salvo, esse evangelho, essa boa nova, ela vai transformar, ela vai transbordar na sua vida e vai gerar um novo ser, Você vai ser um novo ser, uma nova criatura, e uma nova criatura tem que viver segundo essa nova criatura que é. Então tudo está lá, a gente vê isso, como eu falei mais uma vez, nas cartas paulinas. Paulo chega, escreve a carta lá e fala sobre esse evangelho, fala sobre essas boas novas e depois diz, olha, se de fato vocês creem nisso, então façam isso, vocês têm que viver dessa forma. Se de fato Cristo vos libertou, vocês verdadeiramente são livres. E aí ele vai dizendo esse modo de vida, ele vai falando dessa prática, esse evangelho prático. Ok? Vamos mais uma aguinha. Vamos lá. Então, por que elas são importantes, Porque a gente deve evitar esse minimalismo teológico, Porque doutrinas diferentes servem a funções diferentes, Aqui
Strunkin, não sei se eu pronunciei correto. Algumas doutrinas são necessárias para produzir fé. Então, as doutrinas primárias são necessárias para produzir fé. Outras são necessárias para aperfeiçoar a fé e fazê-la crescer. São as secundárias. Como a gente viu, uma das importâncias das doutrinas secundárias é essa aí, essa questão prática, essa questão de vivência, essa questão de ser nova criatura, de como organizar a igreja, como se comportar na igreja, como adorar corretamente, não só na igreja, mas em casa. Enfim, a gente vai ver aqui Paulo fazendo uma distinção. Em Hebreus ele vai falar de leite, ele vai falar que aquela pessoa que recebeu o evangelho inicialmente e não cresceu, não deu fruto, não produziu, ela se compara àquela pessoa que está só tomando leite. Então ela não tem aquela consistência, ela não está comendo comida sólida, ela precisa da comida sólida agora para crescer, para se consolidar, né? Então ele faz essa comparação aqui, ele diz, olha, você recebeu o evangelho há quanto tempo e ainda está precisando continuar aprendendo as coisas essenciais do evangelho? Então ele vai dizer que a pessoa não está crescendo, né? Vocês querem ler esse texto? Vamos ler? Hebreus 5, 12 ao 14. Alguém lê? Hebreus 5, 12 ao 14. Está errado? Pastor Elton, por favor. Prove-nos que tem e leia, por favor. Bom, mas isso não é um caso suficiente para a gente romper, rachar. É secundário. Ou não, né? O irmão está negando ali que tem na palavra. Quem vai ler, gente? Vamos lá? Eu associei, fazer uma analogia com a criança que necessita daquele alimento mais líquido ali, o leite, e depois, com o tempo, deveria, pela prática, então tem aquela questão aqui da prática, né, já saber identificar o bem e o mal, o certo e o verdadeiro, né? Então ele vai fazer essa analogia aqui, essa necessidade. Então a gente vai ver que doutrinas diferentes servem a funções diferentes. As primárias vão produzir essa fé, as secundárias ela vai aperfeiçoar a fé e fazê-la crescer, desenvolver, ter conhecimento na minha vivência prática, que eu devo fazer. Ou seja, uma vez que eu sou salvo, como é que eu vivo como um salvo? Como é que eu sou nova criatura? O que é ser nova criatura? Ok? O que são, beleza, continua o mesmo tópico, as doutrinas secundárias são consequências das doutrinas primárias. Então, as doutrinas, tipo essa questão também do batismo e tudo mais, a gente vai ver que elas estão interrelacionadas, elas se relacionam, elas não são criadas num vácuo teológico, elas têm uma relação. Então, a gente vê muito isso aí, como eu falei, nas cartas paulinas. Se A, então B. Se diz isso, então faça isso. Se é isso, então faça isso, ou seja isso. Então a gente vê muito aqui, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Se somos justificados pela fé, justificação pela fé
é uma doutrina o quê? Primária. É essencial a pregação do Evangelho, é essencial a missão da igreja, é clara também, né, um dos critérios que o pastor colocou. Então, se somos justificados pela fé, então temos o quê? Liberdade cristã, que é uma doutrina secundária. Então, é uma consequência aqui, essa aqui, ó. Se eu sou justificado pela fé, então eu não devo mais viver de acordo, ou melhor, eu não devo viver mais na dependência da lei ali. Então não é pelo que eu faço, não é pelo tentar cumprir o que exige a lei, mas é pela justificação pela fé. Então deu para entender? A liberdade cristã é uma consequência dessa justificação pela fé. Se eu entendo o Evangelho e entendo que sou justificado pela fé, mas o tempo todo eu tento, na minha vida diária, conquistar essa salvação por meios méritos, eu não compreendi isso aqui. Concorda? Então é uma consequência lógica, ela não é ligada, ok? Ela não é criada no vácuo, ela tem importância, ela está ali ligada. É como se fosse, vamos pensar numa ponte de madeira antiga. Então, essas doutrinas primárias, elas seriam como se fossem os pilares ali dessa ponte, os pilares, aquelas travessas, e as doutrinas secundárias seriam como se fossem as madeiras que ficam ali, os parafusos, tudo aquilo que está ali. A gente vê que se essas madeiras ficarem podres, se o parafuso se romper, vai romper tudo. Então é como se fosse, isso aqui fosse a base, sabe aqueles prédios caixões? Então isso aqui fosse a base, as doutrinas primárias fossem a base, e as doutrinas secundárias as paredes. Por que muitos prédios caixões romperam, caíram? Porque tiraram paredes de dentro lá da estrutura. Então tirando aquilo ali, desmorona tudo. Então elas servem também para proteger e para dar significado, sentido às doutrinas primárias. Elas estão ligadas. Embora as doutrinas secundárias não sejam essenciais ao Evangelho, elas exercem uma influência significativa sobre o nosso testemunho e a compreensão, está vendo, dele. Minimizar as doutrinas não essenciais é minimizar as Escrituras. Se você minimiza, se você nega, você está negando as Escrituras. Se você nega a questão do batismo, você está negando as Escrituras, porque é claro lá. Se você nega a questão da necessidade ou da ceia, você está negando as Escrituras, está claro lá. Outro ponto, a gente vai terminar, tá, gente? As doutrinas secundárias protegem as verdades centrais, as doutrinas primárias do Evangelho, de serem distorcidas ou perdidas. Tem um pouco a ver, está ligado com aquela importância que eu tinha falado inicialmente. As doutrinas primárias e secundárias estão interligadas, relacionadas, ajudam a conectar e dar sentido às primeiras, garantindo que a mensagem do Evangelho seja coerente e robusta. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vamos lá, a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus é uma doutrina o quê? Primária. Ok. Mas como é que a gente pode interpretar? Se a gente interpretar, né, se a gente acreditar que ela pode ter erros, que é uma doutrina secundária aqui, ó, sobre a inerrância, isso pode nos levar a duvidar do que ela diz sobre Jesus ou a salvação. Então, se no decorrer disso aí tem lá uma doutrina secundária que eu possa dizer que não, que ela contém erros, que ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, como alguns confessam, então eu também posso levantar a dúvida sobre a questão da salvação e sobre a própria pessoa de Jesus. Vocês entendem? Que é primordial para que eu possa entender, compreender perfeitamente, sem negligenciar, sem desvalorizar a doutrina primária. Se eu compreendo errado a secundária, eu posso colocar em risco a primária. Se eu começar a acreditar aqui, o que é uma doutrina secundária, né? Que a Bíblia contém erro, que ela não é inerrante, então eu posso também duvidar, não só disso, eu posso duvidar a respeito da salvação, a respeito de Jesus. Por isso o problema do liberalismo teológico. Ficou claro, gente? Isso aí é importante, tá? Vocês estão entendendo? Tem alguns cristãos que não acreditam que a Bíblia é inerrante, acreditam que sim, que ela pode conter erro, que ela tem alguns erros. Beleza? Exatamente. Fica subjetivo, né?
pode afetar um essencial. Sim. Desculpa, eu não consegui entender. Sim, é uma doutrina secundária. Sim. Por isso que está aquela linha tênue, né? Ele vai classificar como, mas tem aquela linha, uma é mais importante que a outra, outra menos, fica ali. Então ela pode sim ser considerada, mas a gente vê que é fundamental. Ok? E aí, a gente vai, se duvidamos da Bíblia, o próprio Evangelho, as doutrinas primárias, pode ser questionado. Assim, as doutrinas secundárias nos ajudam a viver e a proclamar o Evangelho de forma íntegra e verdadeira. Ok? Algumas doutrinas são próprias do Evangelho. Rara é a doutrina que pode ser isolada do restante da fé cristã. Assim, a minimização, né, das doutrinas secundárias deixa as primárias mais brandas, silenciosas e vulneráveis. A gente vê isso lá na página 55. E aí, para a gente encerrar, esse é o último ponto. Doutrinas secundárias conduzem a diferenças práticas, né? A diferenças práticas em relação ao ministério. É aquilo que a gente falou. As doutrinas secundárias elas vão refletir na vivência prática do Evangelho, seja na igreja, seja na minha vida individual. Se eu creio de uma forma, eu vou vivenciar esse Evangelho de uma forma. Se eu creio de outra forma, eu vou vivenciá-lo completamente diferente. Então, essa margem de interpretação pode causar consequências práticas. E aí dá a diferença de igrejas gigantes, né? Exatamente. Uma igreja pentecostal, ou seja, que crê na comunidade dos irmãos, feminista, porque tem pastoras, que batiza com imersão. Então, você soma esse conjunto de doutrinas secundárias, tudo juntinho, dá uma diferença de uma igreja para outra gigante. E aí beira realmente a apostasia, né? Porque apesar de ser doutrinas secundárias, mas são muito importantes. Né? Exatamente. Então, está ali, batendo ali, né, no topo das doutrinas primárias, né? Então, o que é que pode acontecer, né? Se você quiser, a gente falou o pastor trouxe numa aula a importância de evitar o sectarismo. O sectarismo é aquela divisão desnecessária da igreja. Mas vai acontecer momentos, e aconteceu na história da igreja, onde a separação ela foi necessária, inclusive benéfica para o convívio dos irmãos. Então imagine uma pessoa pentecostal convivendo junto a reformados. Ela vai achar que o culto é frio, que as pessoas não são salvas, que não falam em línguas, e uma série de divergências. Ela vai viver uma vida ali, se ela em crise de consciência, se ela quiser continuar vivendo, porque ela vai estar vivenciando, aprendendo, ou até confessando coisas que ela não crê, e vai estar completamente difícil, né? Irmão, quer falar? Isso. Ignorância não é só ignorância do que acabou, não. Ignorância realmente entra com uma doutrina secundária. Se eu não creio na Bíblia, como é que eu vou proclamar o Evangelho? Como é que eu vou falar da Bíblia? Se eu tiver alguma dúvida nela. É porque, tipo, você ainda vai conseguir ser salvo, acho que tá meio assim, mas, tipo, a proclamação do Evangelho, claro, influencia demais, é como eu falei, está dentro daquilo ali. Da questão de que, deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma mais clara aqui. Beleza, a mensagem do Evangelho, ela está clara e distinta à lei. A princípio, se eu digo aquilo ali, se eu prego aquilo ali, o Espírito Santo, até porque a salvação ainda vai depender também da ação do Espírito Santo no coração humano, não está dependendo apenas daquilo ali. Não sei se eu estou conseguindo explicar, pastor. O senhor consegue me ajudar? Me ajude. Eu não sei se eu estou conseguindo trilhar o caminho correto. Alguém que afirma que a Bíblia é de Deus, ela está dizendo que o Evangelho é errado. Não é isso. Melhorou. A pessoa pode acreditar que a Bíblia tem erro e acreditar que no caso do Evangelho não está certo. No caso da ignorância, a questão da ignorância, ela é doutrina secundária, ou é como ela não fez nada, ela só fez na ignorância. Porque assim, Não, ela tem que entrar em outra categoria. Ela tem que entrar numa categoria de ou primário, secundário, seria
Seria um erro parcial, né? Não total. Obrigado, pastor, pela ajuda. Me salvou, me socorreu. Vamos lá, para terminar. Então, em meio a todas essas doutrinas divergentes, isso tudo, se a pessoa, e aí a gente vai ver o sectarismo, né, a gente vai ver, ou melhor, a divisão justificada, se por assim pode se falar, né? É lamentável, mas se justifica essa divisão. Se você tenta fomentar essa unidade, tenta manter essa unidade formal, em meio às diferentes convicções, muitas vezes o que é que vai acontecer? Divisionalismo. Então a igreja vai se dividir, mesmo você tentando, lutando, mas acaba se dividindo. Confusão, por quê? Porque tem gente que acredita no pedobatismo, outros acreditam no pedobatismo, credobatismo. E aí a pessoa vai pensar, mas a criança ali, ela foi batizada quando criança, ela foi incluída na promessa e a outra não foi. Então vai dar essa confusão. E violação da consciência. Imagine você o tempo todo crendo ou até mesmo pregando aquilo que você não crê. Vai estar violando sua consciência. É o que acontece com o próprio autor do livro. Gente, eu vou encerrar agora. O pessoal está precisando ir. Desculpem pelo horário que a gente passou. Passamos 15 minutinhos. Pastor Elton, você pode orar? E mais uma vez eu lhe agradeço muito pela colaboração. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, Pai, por esse momento de discussão e reflexão sobre a doutrina da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a cada dia a examinarmos tudo para saber se está aberto com essa palavra. Nos dá o teu Espírito, Senhor.